E hoje, para comentar os temas que marcam a atualidade em Portugal, contamos com a presença em estúdio de Isabel Vaz, Rui Moreira de Carvalho e João Cantigas Esteves. Muito boa noite, obrigado por estarem aqui. Isabel, começando por este tema que continua aqui bem presente na agenda, daquilo que era uma medida impopular, passámos para uma crise política em que já se traçam os cenários mais extremos, mesmo que esses cenários não se venham a concretizar. Este governo, no futuro, continua a ter legitimidade e força para implementar as reformas que ainda são precisas para Portugal? Boa noite. Olha, eu acho que o país não tem outro remédio senão que este governo tenha legitimidade para continuar a governar. Portanto, eu não sei se... realmente assistimos uma semana de loucura, com senadores da vida política portuguesa a sugerirem coisas absolutamente extraordinárias, sobretudo porque nós não estamos neste momento na posse total da nossa soberania, estamos sob um plano de ajuda financeira e, portanto, está extraordinário que pessoas responsáveis, ou supostamente com a minha percepção de serem responsáveis, possam já estar a falar em governos de salvação nacional, traçaram-se todos os cenários possíveis. Governos de iniciativa presidencial, portanto, sem eleições, mas que fazemos aqui o que é que estão a sugerir? Que fazemos aqui um pequeno intervalo na democracia? Quer dizer, bom senso é uma coisa que neste momento, quer dizer, se exige de facto, e sobretudo a pessoas que já têm idade para ter juízo. Portanto, isso, enfim, acho que arruma esse tema. Portanto, obviamente que este governo tem que ter condições, foi eleito há um ano, é óbvio que tem que haver condições para o diálogo e os políticos têm que, não sei se ter menos hormonas masculinas e terem mais algumas hormonas femininas de vez em quando, enfim, sem exagero, mas que efetivamente percebam que têm que sentar à mesa a falar, a negociar aquilo que é o melhor para o nosso país numa situação tão difícil como a que estamos a viver. Posto isto, Ruben, eu acho que há que pôr um ponto de ordem à mesa. E as pessoas, eu acho que finalmente também, agora ao final de uma semana, tal como nós já tínhamos dito aqui há uma semana atrás, que era bom que as pessoas, antes de falarem, pensarem um bocadinho. E que realmente as pessoas reagiram com muita emoção, com emoção exagerada, e depois quando reagimos com emoção exagerada, começamos a esgrimir argumentos e já não queremos ouvir nada. Portanto, acho que neste momento Portugal está, apesar de tudo, a regressar a alguma calma, que começa a ver alguma calma. E desde logo elogiar o patrão o João Proença, que de facto tem dado lições a todos de calma e de ponderação e de serenidade, que é o que neste momento o país está a precisar. Vamos rever a matéria. Não sei quando é que foi, há 6 meses ou que foi, quando o ministro Vítor Gaspar, há 6 meses não, há 6 meses, quando se anunciou que para 2013 havia haver o corte de 2 salários da função pública, e recordo, porque foi considerado que, não sendo possível fazer a reforma da administração pública, leia-se, se calhar despedir à volta de 100, 150 mil funcionários, de repente, com um setor privado que não teria capacidade de absorver este desemprego vindo de um ajustamento e de uma reforma da função pública, o Governo considerou que, apesar de tudo, e até para alguns de nós até aqui foi criticado, que vamos então descer 2 salários a todos para não termos de despedir 150 mil e darmos tempo a que o setor privado possa recuperar e vir a absorver depois mais paulatinamente isto. Portanto, na altura tem uma medida que eu penso de grande consciência social por parte do Governo nessa altura. Entretanto, relembro, houve a execução orçamental deste ano, que já poderemos falar se for esse o teu entendimento, e entretanto veio o chumbo do Tribunal Constitucional que considerou, como todos sabemos, que não era possível fazer isto desta maneira. E o Governo confronta-se com, até eu continuo a ter os tais 150 mil, que já começámos a fazer. Eu lembro, por exemplo, um exemplo paradigmático é o ministro Nuno Crato, que já realmente começou a fazer, e no meio de muita contestação, mas já começou de facto a reduzir e com muita calma, mas efetivamente o Governo confrontou-se, então como é que eu agora faço isto? E no fundo, quando temos todas as pessoas a gritar e é preciso reduzir a despesa do Estado, lembrem-se sempre que a despesa do Estado, 75% é pessoal, e portanto quando nós estamos a falar de reformar o Estado, em grande parte, de facto, trata-se de reduzir o número de pessoas que trabalham hoje para o Estado, entre muitas outras coisas que também estão a fazer, o tema das fundações, a renegociação das PPPs, que obviamente também está a ser feita. Então confrontados com isto, o Governo diz como é que eu agora vou fazer isto? E acaba por chegar a uma solução, provavelmente, que é, eu vou aumentar a taxa social única, isto é equivalente a um salário. E para não me aborrecerem mais com o tema da inequidade,
eu vou também fazer isto ao setor privado, que não era isto que o Governo queria fazer, relembro. O Governo queria ter tirado os 2 salários à função pública como estava previsto e como, aliás, foi este ano. E ao setor privado fez, aliás, a todos, depois fez uma taxa extraordinária. Sobretaxa. Bom, entretanto, o país continua, portanto, e foi isto que não foi feito. Portanto, no limite, era igual. Okay? Portanto, eles substituíram, obviamente alguns podem ficar mais aborrecidos porque entretanto criaram expectativas que isto não ia acontecer, mas a situação manteve-se. Continuamos com uma reforma do Estado que ainda está muito lenta a fazer-se e que se calhar também, de alguma forma, também de propósito, porque, como dissemos, o setor privado não tem capacidade de absorver, e agora, entretanto, agora apareceu aqui um terceiro ordenado. E é aí que reside Pronto. grande parte Mas porquê que aparece a terceira ordenado? crítica. Porque, entretanto, o que é que nós temos? Nós continuamos, e tem sido a crítica de todos os economistas deste país e das pessoas em geral, é que nós não estamos a criar nenhuma medida para o crescimento e para promover o crescimento da economia. Então deve ter havido alguma luminária que pensou, bom, eu de facto tenho aqui um problema que é, vamos lembrar outra vez a situação de Portugal, é que tem déficits contínuos de 7% a 10% e déficits comerciais brutais e, de facto, se eu tivesse hoje moeda, o que é que eu fazia? Desvalorizava a moeda, utilizava a inflação, etc. E hoje não podemos fazer isso. Mas é a receita que tipicamente se aplica na situação de países como o nosso, em que, no fundo, gastamos mais do que aquilo que produzimos. E, portanto, só há 2 maneiras de resolver este assunto. Ou desvalorizando a moeda, ou tornando-nos tão mais produtivos que, efetivamente, produzimos mais. Mas como isso, objetivamente, do ponto de vista global do país, isso não aconteceu, pode acontecer circunstancialmente na empresa A, ou na empresa B, ou na empresa C, mas no país a verdade é que temos déficit. Portanto, nós temos que fazer uma desvalorização salarial, uma desvalorização da moeda, como queiram chamar. A diferença é que numa desvalorização da moeda, a dívida das famílias também acompanharia. Ora, por isso até é melhor aqui, porque nós vamos continuar a estar, como estamos no euro, até, no fundo até em termos de compra de bens, como por exemplo a energia, continuaríamos a estar no euro, até não teríamos no fundo a comprar, até nesse aspecto é melhor do que uma desvalorização da moeda. Pronto. Isto eu penso que, aliás, pelas discussões que eu já vi esta semana, parece-me óbvio que toda a gente aceita, porque agora já está, o que se está a discutir não é que tem que se fazer a desvalorização salarial, por muito que custe, porque obviamente é horrível ter que dizer isto, do ponto de vista global do país, como digo, há empresas que não têm essa necessidade, eu posso dizer que a empresa onde eu trabalho não temos que fazer essa desvalorização salarial porque temos conseguido sempre crescer para acomodar os ganhos de produtividade que temos que ter todos os anos impostas pelas seguradoras, pelos reguladores, que nos baixam os preços. Portanto, nós não temos que fazer isso, mas porque ganhamos a verdade, mas do ponto de vista global do país isso teve que acontecer. Pronto, se parássemos aqui, eu penso que a coisa estava tudo bem. O que está neste momento a discutir-se em Portugal é o que é que eu faço com este dinheiro. E a decisão que o Governo fez foi, eu vou dá-lo via redução da taxa social única das empresas, eu vou dar à economia, porque acredito, e aqui é que podemos estar a discutir ideologia política, e eu acredito que as empresas farão isso melhor do que o Estado. E agora o que se está a discutir é, no fundo, como é que este dinheiro que vai aparecer, via uma desvalorização que de facto tem que ser feita do ponto de vista económico, acho que quando as pessoas dizem era melhor sairmos do euro, se saíssemos do euro, a nossa moeda automaticamente desvalorizava 30% ou 40%. No fundo é a mesma coisa, estamos aqui a falar, não é? Aliás, não é a mesma coisa, aliás, eu até penso que isto é melhor, porque as pessoas não têm bem noção do que era agora a economia desvalorizada 30%. Mas o que falta aqui é saber como é que se garante que as empresas... Ora, nem mais. Portanto, aqui o que estamos a falar é como é que se garante que isto que tem que ser feito e como é que este dinheiro vai ser gasto é para garantir a maior eficácia daquilo que se pretende, que é reduzir o consumo interno de bens importados e aumentar as exportações. No fundo, esse é que é o grande objetivo que temos com isto. E, portanto, o que devíamos estar a discutir, em vez de ser acaloradamente e andarmos a se insultar uns aos outros, é como é que nós, de facto, vamos aplicar este dinheiro desta desvalorização de forma a que, de facto, se consiga dar um estímulo de crescimento à economia que falta para acompanhar as medidas de austeridade, que eu penso que são inevitáveis e penso que já toda a gente percebeu. Portanto, eu acho que não sei se resumi bem aqui o problema, todo esse processo, mas é este o tema que está em discussão. João Cantiga Esteves, todo esse processo de repensar agora como é que esta medida pode ser aplicada da melhor forma, não é algo que devia ter sido feito do início. Como a Isabel dizia, houve um processo, uma reação a quente e agora está-se a passar para o diálogo. O próprio Governo não deveria ter feito esse processo, começar pelo diálogo de uma medida que é tão importante nesta altura. Absolutamente. Aliás, eu tenho a impressão que é pena que o assunto não comece hoje. Porque ainda hoje vimos todo um conjunto de diligências feitas pelo Governo, chamando os parceiros sociais. Portanto, de facto, era bom... Este era o ponto de partida. Exatamente. Ou seja, de facto, esta semana é absolutamente inacreditável. Estou totalmente de acordo que é uma estupefação absolutamente incrível. Os cenários que de repente aparecem, os diálogos, os temas, o que está em cima da mesa, é absolutamente inacreditável
que nem parece que estamos com as dificuldades que temos. Vimos, enfim, todo um conjunto de jogo político, enfim, uma coisa absolutamente inconcebível, em particular face ao que nós temos. E realmente, hoje, pelo menos, parece que devíamos começar agora um modelo. Portanto, eu estou totalmente de acordo que houve aqui, efetivamente, uma comunicação péssima, uma apresentação também péssima, não sei se terá havido pressão, se não, se foi a Troika que, de alguma forma, queria ter já alguns resultados, etc, etc, mas estou muito de acordo que, obviamente, isto não foi pensado convenientemente e não foi partilhado, como agora começamos a ver a discussão claramente a mudar de rumo e a ir exatamente para estudar melhor, bom, mas então como é que, se é preciso crescimento, como é que vamos fazer? Se esta é realmente uma medida para as tais medidas que faltavam, e a própria Troika diz que faltam na área do crescimento económico, então vamos estudá-las e qual é a melhor? Ouvindo naturalmente os empresários, ouvindo naturalmente os parceiros sociais, os sindicatos, etc, etc. Portanto, é pena, digamos assim, que o assunto não esteja a começar hoje, porque hoje, enfim, estivemos numa certa normalidade e também, para além de mais, algum recato de linguagem e de negociação, que também foi outra coisa que se perdeu completamente. Foi realmente uma semana, eu diria mesmo, inconcebível e que realmente percebo que os portugueses tenham dificuldade em entender, sobretudo quando nós estamos. Mas esta é uma medida que também tem sido criticada por estarmos aqui num campo muito experimental, ninguém consegue perceber exatamente que impacto é que vai ter. Esta semana tivemos um estudo da Universidade do Minho que diz que dificilmente esta medida cria emprego. Que tipo de alterações, e agora já estamos a falar cada vez mais de alterações nesta medida, é que poderiam de facto ter um impacto mais significativo? É atuar a nível setorial? É optar-se por uma taxa progressiva? Eu julgo que eu não partilho da apreensão com algum experimentalismo no momento atual. Pelo contrário, se calhar até sou favorável, porque as receitas conhecidas trouxeram-nos para aqui, tiraram-nos competitividade, criaram-nos o desemprego que temos. Portanto, não foi experimentalismo que nos criou o desemprego que nós temos. Não foi experimentalismo que nos criou a recessão que nós temos. Portanto, ou seja, desse ponto de vista, eu julgo que até provavelmente faz sentido acolhermos algo mais arrojado, que, enfim, naturalmente, do ponto de vista teórico faz sentido, mas acreditando também que depois na prática as coisas resultem. Agora, eu julgo que aqui há um problema, há um pecado original, lá está, porque tudo isto de repente se sobrepõe umas coisas às outras e a conversa derivou completamente para o absurdo. É que estamos, de facto, a falar de duas coisas muito distintas, que foram ligadas automaticamente, mas são completamente distintas, como foi muitíssimo bem explicado. Que é, uma, gosta ou não se gosta, tem a ver ainda com aqueles temas do Tribunal Constitucional, com aquela questão que já foi discutida há muitos meses, de haver, na prática, a redução de um salário. Portanto, esse tema foi discutido na altura e agora foi apresentada esta fórmula através da Segurança Social e não, por exemplo, através do IRS. Portanto, esse é um tema, de certa forma, antigo. Goste ou não se goste, evidentemente tem muito a ver com a tal incapacidade de cortar noutros lados e nas despesas, e então lá vamos nós, digamos assim, a este lado. E a segunda questão tem a ver com a tal, alguma injeção da própria economia, que é, ou melhor, dito de outra forma, eu fico estupefacto que alguém possa achar normal a taxa social única atualmente para as empresas ser a que é. É completamente um absurdo do ponto de vista económico, do ponto de vista de competitividade, do ponto de vista do relacionamento exatamente com a economia global. Ou seja, nós temos uma taxa social única da parte das empresas, 23%, 35%, que é uma brutalidade. Portanto... Mas a questão está sobretudo no facto de agora se reduzir e aumentar a carga dos trabalhadores. Exatamente, mas são dois temas, como foi muitíssimo explicado, dois temas muito distintos. E mais, repito, evidentemente que tantas vezes se falou, e bem, porque é uma verdade, que Portugal perdeu competitividade nos últimos 10, 15 anos. Os tais custos unitários de trabalho caíram muito. De facto, em geral, era bom, eu diria mesmo, era necessário e era importante, haver margem para a taxa social única, que é sem dúvida nenhuma um custo importante na formação do custo unitário de trabalho, poder reduzir. Agora, de facto, aqui o que não pode ser é esta lógica das compensações, tiro dali e vai para lá. Por acaso, ambas as medidas são na área da segurança social, mas eu repito, era muito importante separá-las, porque são coisas distintas. E, novamente, repetindo-me, eu penso que faz sentido olharmos para este tipo de tributação que existe sobre as empresas e, de alguma forma, havendo margem para isso, aliviar. Portanto, eu acho que, digamos, primeiro, separar muito bem as duas medidas, são coisas realmente distintas,
e, isoladamente, provavelmente, claramente, fará sentido a redução da taxa social única. Agora, quando se faz a ligação de uma coisa à outra e se diz claramente, e de certa forma é verdade, tira-se os trabalhadores para dar às empresas, evidentemente que aí... Cria-se uma crise certeza, destas dimensões. Deixem-me trazer também para a conversa o Rui Moreira de Carvalho. Rui, a Isabel e o João Cadega Esteves levantaram aqui o ponto de reduzir a despesa, está em grande parte ligado à redução dos funcionários públicos. Isso significa que nos próximos anos vamos continuar agarrados a soluções, sobretudo do lado da receita? Boa noite. Bom, nós não conversámos antes e como o Ruben há bocado tentava dizer, parecemos que somos os três favoráveis à TSU. Não deve haver mais nenhum painel que, de facto, as pessoas consigam... Tem sido raro nos últimos dias. Não sei se acontece mais algum, isso irá acontecer, eventualmente. As opiniões também evoluem em função dos dados. Nós não sempre estamos de acordo. Dividimos o problema em duas fases. E a parte não, o modelo, não direi o modelo. O que estamos a falar é instrumentos separados, dois instrumentos separados. E vou continuar aí, depois posso tocar o outro, que no fundo que é os tais despedimentos. A questão, a primeiro ponto, vou pôr 3 pontos preliminares, é o recordar a manifestação do 15 de setembro. Acho que foi a manifestação de um povo livre, um povo consciente que tem um caminho a trilhar e quer fazê-lo em paz. E essa, não me recordo de ter visto tanta gente junta de uma forma tão harmoniosa e triste ao mesmo tempo, porque Portugal está numa fase que não é identificada, em qualquer um de nós tem a memória, tirando o tempo da guerra, enfim, quem ainda seja vivo da Guerra Mundial. Dito isto, que nós estamos de facto num problema complicado, é como é que nós saímos daqui, e aí agarro o que vocês disseram, é como é que nós saímos daqui. Repetindo modelos, não vamos a lado nenhum. É preciso haver alguma audácia que nós poderemos não dar já com os cabelos brancos, não é o caso da Isabel, mas aqui eu e o João. Sim, eu não venho. Portanto, o que nos deu, usando as palavras do professor Fernando Cardoso, no doutoramento honoris causa dele, o que lhe deu em sabedoria tirou-lhe em audácia. Mas tenho outros vontade de trilhar caminhos novos e nós saberemos tentar interpretar. É esse segundo erro do Governo, que é de facto não apresentar o estudo. Estamos todos a falar de estudos que ninguém conhece porque o Governo não tornou público. E aí é para além dos erros que o professor Cantigas Esteves relevou, é também este que é comunicar melhor e comunicar de uma forma mais coerente e constante. Portanto, não deve à procura do show-off, nem ele, nem as pessoas que vão às reuniões, mas também deve procurar explicar a quem necessita. Aí passaria para uma terceira, que é o aspecto da comunicação, que sendo infeliz, dizem os especialistas que foi infeliz, procurou, pelo menos, enfim, há um leigo que não percebe do aspecto sociológico ou comunicacional, mas procurou ser diferente daquilo que nós assistimos em maio do ano passado. Em maio do ano passado, recordo-me, quando o Sr. Primeiro-Ministro, à data, o engenheiro José Sócrates, foi apresentar os problemas, enfim, a negociação com a Troika, sugeriu o que é que não ia acontecer. E, acabando aquilo, nós ouvíamos, bom, afinal, isto não está mal. O problema é de quem nos passa o cheque não vinha, mas o cheque, os nossos ordenados, passado um mês e tal, mas Portugal estava bom. E depois começavam a aparecer as notícias aos bocados. Enfim, o atual Primeiro-Ministro quis um modelo diferente, que o que ele chamou falar a verdade, e de facto ninguém percebeu também daquilo tudo. Porque o que estamos a ouvir, houve uma palavra no fim modular, que talvez uma grande porcentagem do povo, de facto, não sabe o que é modular, e começou a pensar, eu ganho 500 euros por mês, e vai-me descontar 7%, é o meu passo social. É uma paz social e a partir daí, por muito discurso que agora venha a haver, pegou e pecou. E o povo saiu à rua, do armário. Agora é muito complicado, voltamos a encontrar uma solução para isto. Pegando agora o aspecto técnico, que poderemos hoje ter um debate muito maior. O aspecto técnico, eu vou recordar apenas 3 dados referidos. O Eurostat apresentou dados anteontem, portanto, na segunda-feira, onde dizia que Portugal aumentou, eu vou citar, aumentou o custo de trabalho um aumento de 0,7%, superior ao aumento do trabalho na Holanda, que foi de 0,5%, em Espanha, que foi 0,5%, e na Irlanda, que foi 0,4%. Ou seja, nós estamos a aumentar o custo unitário de trabalho em comparação com o nosso parceiro mais direto, que é o Espanha, aqui no mercado chamado Ibérico. Há um outro trabalho feito do Banco de Portugal, com o mês, precisamente o boletim estatístico, e vou citar, se me permite, o índice cambial efetivo real, deflacionado pelos custos unitários de trabalho, caiu no primeiro trimestre do ano, mas não tanto como aconteceu na média da zona euro, o que indicia que os ordenados nacionais poderão ter de cair mais num futuro próximo para compararem bem em termos europeus. Portugal precisa ter salários reais 10% abaixo do nível atual, pelo menos, para conseguir competir taco a taco, entre aspas, com os parâmetros dos parceiros europeus. Citei
o boletim estatístico do mês de agosto do Banco de Portugal. Portanto, o que nós estamos a falar é que nós temos que mexer nos nossos salários reais para ter mais competitividade em termos de produtividade, porque é daí que vem, de facto, o crescimento económico. A questão é se temos de fazer esse ajustamento de uma forma brusca, de um mês para o outro, com as consequências que isso terá eu não sei se é, no consumo. Lá vem só uma coisa, e estas questões são muito dolorosas, porque é complicado quando a pessoa, quando é dito, olha, você não deve estar a passar por uma crise, você está noutro mundo, não percebe a fome que há, não percebe o desemprego que há, não percebe isso. Nós estamos todos de acordo com isso. Todos estamos a sofrer. Não há um familiar de qualquer cidadão que não esteja um problema de desemprego. Não há um familiar que não tenha de cortar. Eu estou a falar por mim, não apenas estar a referir o aspecto de constrangimentos económicos que tenho na minha vida. Portanto, agora, o fazer com bruscos. Ou seja, se está a dizer que nós já somos 10% superiores aos outros, quanto mais tempo eu adiar, maior eu vou ter que fazer. Quando eu tenho uma ferida, ou eu vou tratar a ferida, ou ela ganha uma gangrena e pode piorar. Portanto, e finalmente, a questão toda, quando falamos em descontar 10%, é quem tem emprego. Porque os outros não têm emprego. E desses nós não estamos a falar, porque esses não têm nada para descontar, porque não recebem nada. E, por outro lado, se não houver empresas a criar valor, empresas a ter produtos inovadores, empresas a ter produtos competitivos em termos internacionais, nós não conseguimos fazer, porque percebemos que o mercado nacional não consegue suportar o crescimento. Esta é que é, no fundo, a essência de tudo isto. Agora, quanto à questão de pormenor que o Ruben bem coloca... Da despesa. Quanto à questão da despesa, eu perguntarei isso a todas aquelas pessoas que fazem opinião ou que procuram fazer opinião. A minha modesta opinião, partilho aquilo que há bocado a Isabel disse, prefiro descontar o meu ordenado mais e manter o meu emprego. E manter o emprego de qualquer cidadão. Partilhar. Porque criar 100 mil desempregos não é possível e não é muito interessante. Mas o que me parece, e aqui termino, Ruben, o que me parece é que há um empurrar para aí. É verdade que esse abate a despesa, é verdade que esse é uma solução. Mas, então sejamos claros. Porque andar a fazer uma campanha torta que a pessoa não diz o que é que quer que aconteça, e esse modelo é outro modelo alternativo que a Grécia está a chegar. A Grécia chegou lá. A Grécia está obrigada a despedir pessoas. E nós, felizmente, ainda não nos obrigam a isso. Isabel, ainda ontem o secretário de Estado adjunto do Primeiro-Ministro defendia esta medida dizendo que era uma forma de proteger também as empresas, mas procurando aqui alternativas, não haveria outra forma de proteger as empresas? Até porque aqui, o discurso que temos ouvido de grande parte dos parceiros sociais aponta para outros caminhos. Eu gostava de fazer também se me permites só dois pontos, que houve uma coisa nisso, da manifestação que houve. Há uma coisa que nenhum comentador, nenhum político tem o direito, e fê-lo, mas não tem o direito de fazer à população portuguesa. É que foi mentir-lhe relativamente aos caminhos de esperança que, apesar de tudo, Portugal tem tido. E os discursos absolutamente catastróficos, exagerados, políticos, no mau sentido do termo, fizeram isso. Há dois pontos que nós temos de ter atenção. Nós ganhamos, nós estamos numa democracia. Parlamento de eleições. Portanto, quando eu ouço pessoas a dizer, pelo facto das pessoas terem manifestado pacificamente, e é extraordinário, de facto, o povo português continua a ser extraordinário, dizerem, bom, então o governo deve cair. Não foi isso que a população foi lhe dizer. O que a população foi lhe dizer é que não estamos a perceber o que é que estão a acontecer. E, portanto, a mensagem para o governo é explique-lhes melhor, porque nós estamos dispostos a... Aliás, eu ouvi pessoas, até confesso que fiquei comovida, houve pessoas que disseram, eu estou disposto a ir para a trincheira desde que eu perceba. Portanto, o cartão amarelo que aparece na rua não é nem já Governo de Salvação Nacional, nem para a rua, nem vamos matar a democracia, nem vamos fazer. O que a pessoa disse é, nós não estamos a perceber, e como não estamos a perceber, temos dificuldade em ir para a guerra. Foi isto que a população disse ao Governo. E, portanto, eu acho que o Governo, isso vai ter que aprender. É que realmente comunicou mal. E os comentadores também têm, comentadores, políticos, oposição, a oposição do PSD, que normalmente até é muito melhor do que a do PS, têm a obrigação de não ser mentirosa na maneira como também explica o que está a acontecer. E, nomeadamente, eu ouvi comentadores explicarem e distorcerem, e agora vamos ao tema de comunicação do Governo, que de facto não foi brilhante, sabe Deus porquê, dá também perceber as contingências, não foi brilhante. O que é que foi, mas também há pessoas que não têm o direito de distorcer vergonhosamente aquilo que também foi dito.
E eu, por exemplo, ouvi um comentador com grande importância e com grande responsabilidade, porque é ouvido por mais de 2 ou 3 milhões de portugueses todos os domingos, ouvi dizer que o Dr. Passos Coelho tinha dito que, afinal, que a culpa do déficit era dos portugueses e que era uma porcaria. E não foi isso que o Dr. Passos Coelho disse. O Dr. Passos Coelho disse até foi exatamente uma coisa que nos dá esperança. É que o caminho que fizemos foi justamente no caminho certo, ou seja, foi uma boa composição de déficit, apesar de não termos cumprido, e por isso é que a Troika, inclusive, nos deu, não foi mais tempo na totalidade, mas deu-nos mais tempo para chegarmos lá dentro do prazo global que temos, que também é outra falácia que anda aí no mercado. O que o Dr. Passos Coelho disse foi um bom déficit, porque a receita que perdemos foi por redução de consumo, mas que, por outro lado, aumentaram as poupanças, portanto, os portugueses pouparam mais, mas o Estado perdeu receita, e, por outro lado, perdemos uma grande receita de imposto automóvel, que são bens importados, e, portanto, foi uma boa perda de receita. Foi isso que o Dr. Passos Coelho disse. Portanto, não temos o direito também de distorcer, ou seja, isto é difícil. Comunicar isto é uma chatice do pior que há. E ainda temos as pessoas a distorcer aquilo que as pessoas dizem, também é muito difícil. E a comunicação social também tem que dar uma ajudinha, porque não é fácil isto. E tem que dar uma ajudinha, não é para ajudar o partido do governo, é para dar mais ajudinha aos portugueses, porque nós precisamos de saber qual é o caminho? Quer dizer, que estamos na guerra e que está a valer a pena. Portanto, eu acho horrível que se diga, depois de um ano de sacrifícios como estamos a fazer, que se diga malevolamente e mentirosamente falando, não sei se é assim que se diz, não sei se a palavra mentirosamente existe, mas faltando à verdade, que os sacrifícios não estão a valer a pena, porque objetivamente estão a valer a pena. E isso é uma esperança que não se pode tirar aos portugueses e choca-me, irrita-me, revolta-me que se tire essa esperança aos portugueses. Outra coisa é que, efetivamente, o cartão amarelo é esse. Explica-nos lá melhor que a gente não está a perceber. Pronto. Voltando à tua pergunta... Sobre as alternativas para proteger as empresas. Como disse o professor Cantigas Esteves, eu acho que finalmente as pessoas estão a acalmar e estão a começar a discutir o assunto, o que é uma coisa ótima. Eu hoje ouvi várias... Eu acho que o grande problema das empresas neste momento também se chama financiamento, ou seja, os bancos tiveram que apertar a tarraxa à séria, porque eles próprios foram sujeitos a condições de desalavancagem brutais, e com condições neste momento muito complicadas em termos de financiar as empresas e do scoring do risco, ou seja, a Troika está em cima e considera tudo que não for, sei lá, emprestar hoje a uma empresa que está completamente descapitalizada, não foram só os bancos que estavam descapitalizados, as empresas também estão descapitalizadas e, portanto, há aqui um tema complicado de liquidez na economia que também tem a ver com a situação a que os bancos também foram obrigados a fazer e que foi uma coisa violentíssima também e que, obviamente, se está a verter na economia. Portanto, eu não sei se há aqui um conjunto de medidas, nem sei se o Governo, enfim, nos bastidores, porque estas coisas são complicadas a nível dos mercados financeiros, se está a tentar ver como é que realmente se pode aliviar algumas dessas condições. Duvido, porque aí, de facto, é onde a Alemanha é, de facto, muito rigorosa. E, se calhar, tem razão, porque foi a rebaldaria também nos mercados financeiros que nos conduziu também onde estamos. Mas eu acho que há aí um tema que é preciso ser visto, que é realmente como é que o dinheiro chega a partir dos bancos à economia. E eu confesso que não sei. Ontem, por exemplo, o professor Vítor Bento chamou a atenção para as autoridades de concorrência aqui em Portugal, que na realidade também foram um bocadinho mais papistas que o Papa, se eu percebi bem o que ele disse, relativamente às condições, no fundo, que foram dadas aos bancos portugueses no tema da Troika e neste momento também com a concorrência, não há algum banco estrangeiro que queira estar a investir em economia portuguesa, tem sido ao contrário. Portanto, calem-se, não é? Portanto, basicamente, há aí se calhar alguma dureza que temos que usar nesse aspecto. E depois, hoje, já ouvi os parceiros da concertação social aventarem soluções portanto, e como chama a atenção, não está em causa, de facto, a desvalorização social, está em causa como é que se distribui outra vez, para efeitos de medida de promoção do crescimento, como é que se distribui esse dinheiro, em que o Governo que pôs em cima da mesa foi dá-lo às empresas via redução da taxa social única. Hoje já ouvi soluções, como por exemplo reduzir em alguns setores a taxa de IVA. Confesso que não sei qual é que é o impacto dessa medida neste momento, mas acho que neste momento é preciso estudar de facto tudo isso e penso que o Governo finalmente, como dizia o professor Dias Esteves, entrou nesse diálogo, que de facto se calhar por pressão de tempo, ou porque se calhar achou que efetivamente a medida era fantástica e portanto também não fez por mal, ou seja, no sentido em que se calhar achou que era tão boa, que nem pensou que pudesse causar tanta contestação e agora, obviamente, eu não considero que seja um recuo ouvir as pessoas e se chegarem a uma conclusão melhor, até porque ainda por cima o Ministro das Finanças nem sequer é de partido nenhum, portanto é uma pessoa que tecnicamente vai analisar isto tecnicamente e desconfio, enfim, daquilo que tenho visto,
vai fazê-lo sem grandes emoções, no sentido de estar aqui a pensar no que é que os partidos A, B ou P ou nas autárquicas é para o lado que ele deve dormir melhor. Portanto, ainda temos essa vantagem. E nós estamos portanto, quase a terminar, mas deixe-me passar novamente a palavra ao professor Cantigas Esteves. Há alguns meses, o Primeiro-Ministro dizia que nem mais tempo, nem mais dinheiro para Portugal. Uma das partes, já sabemos que há mais tempo. Hoje o Ministro das Finanças dizia que haverá mais tempo para atingir, mas metas diferentes, que na prática acabam por dar mais tempo a Portugal. É o mesmo tempo, mas com uma cadência diferente de atingir as metas. Atenção, Hoje o Ministro das Finanças dizia que não precisa de mais dinheiro. Também lá chegaremos, é uma versão diferente? Não, claramente houve aqui alguma flexibilização, mas penso que houve o cuidado também de separar de outras medidas que aconteceram, nomeadamente na Grécia. Agora, eu julgo que, curiosamente, em paralelo a tudo isto, tem havido bons sinais e boas notícias. Ainda aqui já referiram hoje, por exemplo, a emissão de dívida pública hoje foi realmente um enorme sucesso, quer dizer, vimos para taxas que já quase nem nos lembrávamos delas, a 6 meses e a 18 meses, e, por outro lado, também houve as declarações públicas do Ministro das Finanças alemão hoje, evidentemente, enfim, num debate com o nosso Ministro das Finanças, enfim, e dito aquilo em pouco, como ele disse, fez ali um elogio enorme ao que estava a acontecer a Portugal, fez um elogio enorme, pessoalmente, ao Ministro Vítor Gaspar. Eu julgo que isso também são ativos que devemos aproveitar. Não foi um comentador, não foi um político qualquer, e foi claramente o Ministro das Finanças alemão que acaba a dizer que a República Federal Alemã está consigo e com o país. Portanto, eu julgo que há realmente aqui coisas que estão a acontecer e que, mais uma vez, é impensável, digamos assim, o que está a acontecer. Portanto, isto é, eu julgo que, de facto, houve aqui alguma flexibilização, mas, mais uma vez, atenção, porque esta flexibilização também custa dinheiro. O atrasarmos, obviamente, que vai obrigar ainda a ter mais algum déficit, vai obrigar, naturalmente, a financiar esse déficit e vai-nos sair do bolso mais tarde. Pronto, admito que, neste momento, possa haver que há algum aconchego, em particular para o ano em curso, mas também cuidado, porque tudo isto, e quanto mais atrasarmos, mais tempo demora, digamos assim, a livrarmos da Troika e vamos acumular um pouquinho mais de dificuldades porque vamos permanecer com um déficit ainda muito elevado. E nós é que hoje, infelizmente, já não temos mais tempo. João Cantigas Esteves, Isabel Vaz, Rui Moreira de Carvalho, muito obrigado pela presença neste Closing Bell. Até para a semana.